Pensa Bahia, com Malu Fontes. Malu, a impressão minha, muitas decisões importantes que acontecem no cenário nacional e que afetam diretamente a vida da população, mas que ninguém se preocupa ou parece não se preocupar. Muitas vezes a gente vê assim, a própria imprensa e a própria população num movimento de indignação, na maioria das vezes por casos que realmente merecem essa indignação, né? Mas outras vezes a gente vê, por exemplo, quando os deputados e os senadores resolvem legislar em causa própria. É como se não houvesse nenhum mecanismo na sociedade brasileira que fosse possível usar para impedir ou para, no mínimo, constranger de uma forma mais profunda esses parlamentares, que fomos nós que elegemos, para que eles agissem dessa maneira. Os deputados e senadores, para quem não sabe, eles recebem, além do 13º salários que os mortais recebem, o 14º e o 15º salários. E esses salários têm que recolher o imposto de renda, ou seja, a alíquota sobre eles ganham em torno de 26.000,7 e a alíquota do imposto de renda é de 27,5 sobre isso, ou seja, não é nenhuma besteira se você imaginar que são 81 senadores. Isso a gente está falando agora do Senado, só do Senado, 81 senadores. E o Senado, como tem contas diferentes, ou seja, a gente tem senadores que estão lá há 5 anos, tem senadores que têm 2 anos lá. A gente não consegue sequer saber quanto é essa conta total, porque a imprensa, de repente, em algumas coisas, ela é como se ela fosse assim, um pouco mais cordial com esse assunto. Ela diz só lá, o contribuinte vai ter que bancar o imposto de renda dos senadores. Sim, mas eu quero saber quanto. E uma outra coisa, todo mundo hoje tem rede social, então não custa nada a gente exercer a pedagogia do constrangimento, já que a gente não pode fazer nada de concreto para evitar que eles recebam 15 salários por ano e ainda não paguem e não queiram, não se achem no direito de pagar imposto de renda, é cada um brasileiro do seu estado saber o que é que os seus senadores, né? Vamos perguntar para o João Durval o que ele acha disso, vamos perguntar para a Leice da Mata, vamos perguntar para Walter Pinheiro. Ontem na Folha, o Walter Pinheiro disse que o dele ele pagou do próprio bolso e já acertou. Mas não custa nada que o contribuinte, assim, constrange essas pessoas. A gente vê uma notícia dessa e ao mesmo tempo vê uma dizendo que no ano que vem o salário mínimo vai aumentar em R$4. E você não duvide que vai ter muita mulherzinha aí que tem empregada doméstica que vai dizer, isso é um absurdo. Mas com o imposto de renda desses anos todos, de senadores, ninguém não sabe a conta, não se mobiliza e a imprensa faz registros que eu, como jornalista, não considero um registro tão contundente quanto faz de outros fatos que talvez até custem menos. Pensa Bahia, com Malu Fontes.